E para a gente ir para o nosso último desperdício aqui, são os defeitos. Eu queria te perguntar aí, como é que você normalmente encara defeitos? O que você considera por defeito? E por que isso costuma ser um problema ali, costuma ser um desperdício muito grande? Perfeito. Bom, a gente pode entender defeito como algo que uma pessoa trabalhou, toda a cadeia de valor participou dessa entrega, ou seja, codificou. Aliás, antes disso, né, lembra que para uma tarefa nascer, ela idealmente passou por algum rito de refinamento, de design, de desenhos, de diversas reuniões que foram investidas ali. Foi para o nosso backlog, a pessoa puxou, codificou, enfim, aquela esteira inteira até chegar em prod, foi investido muito mais tempo do que o tempo de codificação em si. E aí, quando chega em prod, esse pacotinho, esse artefato, ele volta, que a gente encontrou um defeito ali. Então, não só a gente não está entregando um valor para o nosso cliente, como a gente está entregando uma experiência ruim para o nosso cliente, e talvez a gente macule um pilar para mim que pode ser até o valor que a sua empresa vende para o cliente, por exemplo, credibilidade, confiança. Se você trabalha principalmente com o mercado financeiro, se recorrentemente chega uma feature que não se comporta como o esperado, o seu cliente pode começar a ter receios. Ora, será que essas pessoas sabem o que estão fazendo realmente? Né? Então, assim, tem diversos impactos que um defeito gera. E ele é um desperdício, a meu ver, porque a gente vai ter que retrabalhar nele. Provavelmente a gente não vai investir o mesmo período de tempo que foi investido para criar ela ali de ponta a ponta, né? Mas sim, teremos que retrabalhar nessa tarefa e exercitar também boa parte dessa cadeia de valor novamente. A gente vai ter que abrir um PR, abrir revisão, rodar o pipeline, talvez pedir homologação e tudo mais. Então, é um desperdício enorme, a gente está trabalhando duas vezes. Acho Uhum. que a gente já comentou sobre ele aqui ao longo desse nosso papo, né? Muitas vezes os defeitos ocorrem. É importante a gente tentar encontrar a natureza do defeito, por que que ele ocorreu, e não a pessoa. Por que que a pessoa, qual foi a falha da pessoa? Tem que entender qual foi a falha do processo. Por que que esse defeito ocorreu? E aí tem aquelas técnicas dos 5 porquês que você vai perguntando recursivamente o porquê, por que que o defeito chegou, por que que isso aconteceu, papapá, que você vai chegar mais próximo ali da causa raiz e vai revisitar o seu processo e tentar entender onde foi o furo. Arrisco dizer, na grande maioria das vezes o furo foi por uma má análise da tarefa que estava sendo feita lá atrás. O Uhum. time não investiu tempo suficiente para estudar a tarefa, documentar a tarefa, entender. E custa caro isso. Né? E é muito subestimado esse período, essa etapa de estudo do que deve ser feito, e que, para mim, na grande maioria das vezes, isso acarreta em bugs perfeitamente codificados a nível de engenharia, passando em todos os testes unitários, provavelmente, porém chega em produção e não se comporta como deveria. Aí tem alguma distinção entre erro, defeito e tudo mais, mas vamos botar aqui como junto nessa mesma nesse mesmo fardo aqui, né? Uhum. E um ponto ali que talvez fique até um pouco escondido é que se a gente tem muito defeito, a gente vai ter que parar toda hora. Se a gente para toda hora, a gente entra, no caso ali da troca de contexto, né? Dependendo da criticidade do bug e tal. Sem contar que quando a gente está resolvendo um bug, a gente não está tendo só, vamos dizer assim, um custo de resolver o bug, colocando esses custos que você já mencionou, né? A gente já tem um custo ali de oportunidade, porque se a gente está resolvendo um bug, a gente está deixando de fazer algo que, em tese, geraria valor para o cliente. Então, vamos dizer assim, um problema de custo duplo aí, né? Então, quanto Exato. mais bugs a gente tem, pior, assim, né? Aí a gente começa a falar sobre a importância de colocar qualidade no processo, qualidade, acho que de ponta a ponta, assim. Então, desde o teste unitário, o teste de carga, se fizer sentido, até o monitoramento que a gente faz em produção, um blue-green deployment, um canary deployment, aí de acordo com as necessidades ali, acho que é muito importante pensar nessa qualidade justamente para evitar esses erros que vão ser muito caros ali, tanto do ponto de vista do cliente, né, vamos dizer assim, da experiência do cliente, né, como você comentou, quanto da gente parar de codar alguma coisa que vai gerar valor para fazer um negócio que, putz, nem deveria existir em primeiro lugar. Então é um negócio bom também para ter em Exato. mente.
E note que também bugs, defeitos, eles linkam com atrasos, né? Que, olha, eu estou atrasando a entrega desse valor novamente, então essa tarefa volta lá e tal, então esse valor não vai ser entregue agora, por aí vai. E é importante a gente lembrar também que o custo em que a gente tem na detecção desses defeitos ao longo da nossa cadeia de valor, ele tem pesos diferentes. Então, quando você encontra bug já nas etapas mais iniciais, ele é muito mais barato para a gente. Muitas vezes a gente pode encontrar um bug já na etapa de refinamento. Olha, a gente vai usar isso aqui, esse campo. Opa, não podemos usar porque a gente sabe que esse campo ele altera, ele tem alguma mudança ali de estado em algum momento que vai vir gerar um bug. Pronto, resolvemos o bug lá na etapa inicial, custou barato para a gente. Ou na etapa ali de code review, você esqueceu dessa regra aqui, pô, que bom. Só que ele já tem um custo um pouco maior, porque a gente já investiu um tempo estudando a tarefa, documentando, fizemos reuniões, você parou um tempo para codificar e pegamos aqui na etapa de code review. E por aí vai, né? E aí tinha uma frase que eu esbarrei com ela há um tempo, não lembro quem foi que falou, mas que a função dos testes não é encontrar defeitos, é evitar os defeitos. Existe uma pequena troca ali de semântica interessante para a gente reparar, né? Então, assim, quando a gente está criando testes unitários ou automatizados e tudo mais, a função não é encontrar, é evitar. Né? Então, um código muito bem coberto ali de teste e tudo mais, obviamente a gente vai estar evitando que novos defeitos sejam criados, né?